Está no ar mais um Café Antagonista. E hoje você vai encarar a lista definitiva dos maiores astros de ação de todos os tempos, de Hollywood e do mundo. Será que são nomes que você concorda? Coloquei numa ordem dos mais fantásticos aos super legais, aos uou e os que merecem uma menção honrosa. Será que você concorda com todos esses nomes? Descubra hoje, como também as nossas dicas de filmes e de séries e de livros para o seu fim de semana. Olá, eu sou José Inácio Pilar e este é o Café Antagonista, o seu encontro que você já sabe, semanal, 2 vezes por semana na verdade, porque é sábado às 10 da manhã e depois às 4 da tarde, com o mundo mágico do entretenimento, do bom humor e das mais fascinantes curiosidades e algumas bizarrices também. Vamos deixar o seu like, você já deixou registrado sua curtida aqui, é muito importante para o canal crescer, para o programa bombar e para a gente chegar no assunto. Então já deixa o seu like, porque agora é hora de irmos ao hall da ação. Hoje nós vamos fazer mais uma tier list para coroar os maiores astros do cinema de ação de todos os tempos, com base na sua fama e o impacto dos seus filmes na história do cinema. Não sou capaz de opinar. Lembra que tier list é aquela lista de prioridade, quem é o mais, o cara que é quase tão mais, o não tão mais, mas também um cara super importante, e também as menções honrosas. Quem vai ficar em primeiro lugar? Quem ficará em segundo? E quem ficará no terceiro degrau deste pódio da pancadaria? E quem não vai chegar lá? Vamos aos níveis. Tier 1 são os supremos. É reservado para as lendas absolutas, astros bilionários que moldaram o gênero com influência global e papéis eternos, verdadeiros pilares, sustentáculos da cultura pop de ação especificamente. O maluco é brabo. Tier 2 são ícones, reúnem astros de peso com contribuições marcantes e reconhecimento internacional, mas um passo abaixo na escala de legado. E aí temos o Tier 3, que são grandes nomes, que destaca estrelas que brilharam em papéis específicos, mas com foco na sua carreira, menos limitado à ação especificamente, ainda que tenham grandes papéis nesta área. E também, em último lugar, temos as menções honrosas. O primeiro nome que eu separei é o do astro Jackie Chan. Ele pula, ele chuta e faz rir como ninguém em A Hora do Rush e Police Story, ou História de Polícia, uma tradução bem literal. As suas acrobacias arriscadas ensinaram Hollywood a misturar artes marciais com comédia, inspirando uma geração é ótimo, uma geração. Mas o toque cômico dele o afasta da ação pura e simples. Jackie Chan, assim, entra na Tier 2, um ícone com brilho único. Agora temos Tom Cruise. O cara que escala arranha-céus em Missão Impossível e voa em Top Gun, tudo sem dublê. O seu carisma e dedicação física, inclusive, mantém o gênero da ação vivo. Inclusive está saindo aí Missão Impossível 7, quer dizer, 8. Ele é amado mundialmente como um dos grandes heróis modernos do cinema e o seu impacto não para de crescer. Basta ver Top Gun, que passou de $1 bilhão. O Tom Cruise é tranquilamente Tier 1, uma lenda absoluta. E o Clint Eastwood? Bom, o olhar frio de Dirty Harry, em Harry Callahan, dos filmes do Dirty Harry, são 4, se não me falha a memória, criou o vigilante durão, policial que pergunta: você está com sorte, cara? Ou do you feel lucky, punk? Well, do you, punk? Os seus westerns também, como o bom, o mal e o feio, moldaram a ação, mas ele brilha mais com a sua mira certeira e o ar misterioso no Velho Oeste do que propriamente em explosões urbanas, grandes tiroteios, metralhadora. Adios. Então, ele fica no Tier 3, notável, Go ahead. Make my day.
mas não central, até porque ele transicionou já faz uns 30, 40 anos a sua carreira para papéis mais dramáticos e também para direção. Aí chegamos ao nome de Keanu Reeves. Matrix revolucionou os visuais e John Wick trouxe, e ainda vai trazer, pelo que eu imagino, coreografias brutais do filme de ação. A sua autenticidade conquista corações, mas o seu impacto é mais recente. Assim, o Keanu Reeves é um super cara e entra na Tier 2 com potencial de subir mais e continuar se dedicando ao filão da ação. Agora eu vou falar de uma pessoa que eu quase nunca mencionei aqui historicamente, Sylvester Stallone. Rocky Balboa é o símbolo da ação e da luta. Rambo, vingança crua. Ele escreveu histórias que emocionam com Rocky e uniu ícones em 3 filmes de Os Mercenários e em tantos outros. Ele teve no primeiro lugar das bilheterias em 5 décadas diferentes, a sua marca eterna. Então o Sly, que é como Stallone gosta de ser chamado, é Tier 1, um pilar do gênero da ação. Vamos falar dos old-timers e o Sean Connery. O 007 original de Goldfinger trouxe sofisticação à ação. E em The Rock ele mostrou a sua força, mas Bond é mais sobre intriga, mistério, espionagem do que propriamente tiroteio e explosões, pelo menos naquela época. Bond, James Bond. E assim o Sean Connery fica elegantemente e menos explosivamente na Tier 3. Ele também é um cara que fez dramas, então ele é mais amplo, não fica só na ação. E o Bruce Willis? Ele entra na briga. John McClane, de Duro de Matar, é um herói comum que ri dos perigos e ri de si mesmo muitas vezes. Ele mudou o jogo, inspirando filmes como Velocidade Máxima, como Risco Total, como Daylight, e sempre colocando humor, um pouco de tensão. O Bruce Willis é um Tier 2 quase lendário. Porque a gente também tem que lembrar que os últimos 10, 15 anos ele fez muita porcaria que você nem ouviu falar. Parece filme feito assim de produção industrial. James Cole, clear from quarantine. Não é digno de nota, então Tier 2 tá muito bom pro querido Bruce. E o Chuck Norris? Chuck Norris é uma lenda, com filmes marcantes, como a trilogia Braddock, sem falar em McQuaid, o Lobo Solitário, Comando Delta 1 e 2, além da Texas Walker Texas Ranger, que é a série dele, e a participação de peso em Os Mercenários 2 ao lado do Schwarzenegger, do Stallone e do Bruce Willis. I don't step on toes, little John. Mas, sempre tem um mas, a maior parte dos seus filmes são considerados B. Não foram grandes bilheterias e não moldaram o cinema, viraram cult e iam direto para a locadora. Mas ainda assim ele lutou com o Bruce Willis e dedicou 6 décadas para a pancadaria. Então ele entra na Tier 3 e Harrison Ford. Ele vem com força. Han Solo e Indiana Jones são lendas. E o Indiana Jones, especificamente, criou a aventura épica, assim como Perigo Real Imediato e Força Aérea 1 deram um boost para a área de ação dele. Mas o Harrison mistura com outros gêneros, ele vai com ficção científica, exploração Indiana Jones, do que puramente a ação nua e crua. Então o Ford, na minha visão, é Tier 2, um gigante muito próximo do topo, mas não é o number 1. E aí temos um nome mais recente, Dwayne The Rock Johnson, que é uma estrela contemporânea gigantão da turma dos supermusculosos como Schwarzenegger e Stallone. E vamos colocar também Van Damme nessa história. Ele é carismático, também brinca com humor como Schwarzenegger, é um dos mais bem pagos astros da atualidade.
faz blockbusters que vendem, alguns flopam, mas, convenhamos, ainda é um pouco cedo para passar a o número 1. Ele pode, se dedicando ainda nesse campo de ação por mais tempo, se firmar na história do cinema. Então ele, por enquanto, vai para uma honrosa Tier 3 com um viés de alta, como diriam no mercado financeiro. Don't cry, don't cry. Don't cry, it's gonna be okay. Por fim, achou que eu ia esquecer? Arnold Schwarzenegger, I'll Be Back. I'll be back. Exterminador do Futuro, Comando para Matar, Conan, O Predador definiram o perfil do herói invencível que nem arriscado ficava de levar um tiro. It's showtime. Ele tinha carisma, humor também parecido com o Dwayne The Rock Johnson, só que, Big mistake. né, num outro patamar. Ele moldou a ação e sempre e ainda fez pérolas como True Lies, Vingador do Futuro, e agora está se dedicando um pouco mais ao humor na sua série Fubar, na Netflix. Ainda assim, tem ação nessa série de humor. Então, Arnold, com certeza, é uma lenda inquestionável. Ele entra na Tier 1. Lenda inquestionável. Hasta la vista, baby. E como é que ficou a nossa Tier List? Na Tier 1 temos Tom Cruise, Stallone e Schwarzenegger. Você entendeu? Tier 2, Jackie Chan, Keanu Reeves, Bruce Willis e Harrison Ford. E aí temos a Tier 3, Sean Connery, Clint Eastwood, Chuck Norris e Dwayne Johnson. Ah, pô, Inácio, você esqueceu um monte de nomes importantes que também fizeram muitos filmes de sucesso? Pois é impossível terminar essa lista sem as menções honrosas a nomes de peso como Bruce Lee, Vin Diesel, Nicolas Cage, Kurt Russell, Dolph Lundgren, Wesley Snipes, Jean-Claude Van Damme, o cascateiro Steven Seagal, que a gente já falou aqui no café, não lembro qual, mas procure, aí você vai achar, a Sigourney Weaver, Jean Reno, a Angelina Jolie, o Liam Neeson e também o grande Charles Bronson. Aliás, Spider Noir é uma série com Nicolas Cage que vem por aí, que é do ambiente do Homem-Aranha, mas dos anos 30, por isso noir, e é toda em preto e branco, é uma série que vem aí no Prime. Assim que eu souber a data, eu solto aqui como dica de verdade, mas como o Nicolas Cage está na nossa lista de homenageados, de menções honrosas, eu quis trazer para você. E aproveitando que eu estou falando com você neste momento tete a tete, me diga o que você achou da nossa lista, da nossa tier list. Você acha que esses nomes estão merecidamente no lugar certo? Você trocaria alguém de lugar? Ah, esse cara não tinha que estar no 1, tinha que estar no 2, tinha que estar no 3, no 3 não tinha que estar em nenhum. Aquele que está na menção rosa tinha que estar no 2. Escreva aqui embaixo, comente. Eu quero saber se vocês concordam com esse ponto de vista meu. Essa é a minha tier list. Pode ser a sua diferente, mas eu quero saber qual seria a sua tier list. Põe aqui embaixo e já deixa o seu like, a sua curtida no nosso canal, que faz toda a diferença para o nosso canal crescer, para o nosso programa crescer. E claro, se inscreva no canal. E agora é a hora do quadro Pingado de Verdades, com os bastidores do mundo do entretenimento, com o nosso parceiro Gabriel de Oliveira, do TV Pop. Gabriel? Nessa primeira participação, nós vamos falar de um assunto que a gente já vem abordando no Made in Brasília há algumas semanas: o fracasso do remake de Vale Tudo. A grande aposta da teledramaturgia da Globo para esse ano tem se revelado uma verdadeira fria. Nessa última semana, a novela já ficou em 5º lugar no ranking dos programas mais assistidos do dia em pelo menos 2 ocasiões, algo muito raro. Ela está tendo menos público que as novelas das 6, das 7, que um telejornal local e o Jornal Nacional, sendo que a tendência histórica da faixa horária é que a novela das 9 da Globo seja o programa mais assistido de toda a televisão, com muita folga. E internamente já há um clima de preocupação de quais são os motivos por que o público está rejeitando a trama. A novela vinha num trilho auspicioso até que Odete Roitman entrou em cena há 2 semanas. Desde então foi ladeira abaixo.
ela ainda consegue se manter na liderança com folga na sua faixa horária, mas a liderança pra Globo é algo trivial, não é algo a ser comemorado. Nos bastidores, especula-se que uma campanha de relançamento já está sendo preparada como uma tentativa de ao menos tornar a trama competitiva outra vez, e não deixá-la com índices tão vexatórios como nos últimos dias, em que ela chegou a empatar tecnicamente com a reprise de Tieta, que terminou nesta sexta-feira. Muito obrigado, meu caro Gabriel de Oliveira, sempre trazendo novidades no mundo do entretenimento, sobretudo da televisão. E agora vamos para as dicas de filmes e séries. Hoje você terá alguma coisa para ver, ou na TV ou no cinema, não tem escapatória. No cinema nós temos Além dos Holofotes, um thriller psicológico que acompanha um músico famoso que durante uma noite de insônia é levado para uma jornada sem precedentes com uma completa estranha. Uma jovem obcecada pelo seu trabalho, vivido pela atriz Jenna Ortega, que você conhece daquela série Wandinha, Família Addams, sabe? Então, a relação entre os dois deixa o cantor à beira de um colapso nervoso que desafia o que ele pensa sobre si e o faz desvendar faces que não conhecia. Se essa é a sua pegada, esse é o seu filme. Vamos trazer outra alternativa? No cinema, você gostou do filme de suspense e terror Premonição? E do Premonição 2? E do Premonição 3? E do Premonição 4? E do Premonição 5? Pois bem, chegou o 6 para você que realmente gostou dessa série, que traz uma jovem universitária atormentada por pesadelos recorrentes em que testemunha a morte de toda a sua família. Que light, né? Para entender de onde pode estar vindo essas visões, ela volta lá para sua cidade natal em busca da única pessoa capaz, segundo ela, de quebrar o que parece ser uma maldição familiar. Ah, mas eu quero ficar em casa. Não quero gastar dinheiro, já estou gastando com minhas assinaturas de TV. Então, vamos ver no streaming quais são as opções? Olha, tem uma série argentina que eu assisti, gostei muito. São 6 capítulos, é uma minissérie, na verdade. Se chama Eternauta. É com o grande astro argentino portenho Ricardo Darín. A trama se inicia em uma noite de verão de Buenos Aires, perto do Natal, quando uma misteriosa e mortal nevasca assola o continente, dizimando milhões de pessoas. Só que a tempestade não é um fenômeno natural. Eu não vou dar spoilers, mas assiste que é muito legal. Tá no Netflix, cria um clima de expectativa, de suspense muito bem amarrado. E já dou a dica, vai ter segunda temporada que começa a ser filmada este ano, deixa um belo gancho. É bem redondinha essa série para quem gosta desse gênero. Eu gostei muito, tá no Netflix. Agora, se você quer ir para o Prime Video, tem a comédia de ação, e aí é um filme, não é uma série, Fight or Flight, dos mesmos produtores de John Wick, que conta a história de um mercenário, vivido pelo ator Josh Hartnett, que aceita o trabalho de localizar e proteger um alvo num longo voo internacional. Mas tem um senão. Ele não sabe quem é esse alvo e o avião está cheio de assassinos que querem matar tanto o alvo dele como ele mesmo. Ah, que meigo, não é? Pois é, esta é uma opção para você. E agora chegou a vez da sua dica, a dica que você nos mandou aqui nos comentários da edição da semana passada. Tá achando que eu não leio, que eu não interajo? Interajo sim. E a dica dessa vez é da Eliana 139. Se trata de um livro clássico, O Retrato de Dorian Gray, do grande Oscar Wilde. É um suspense sobre um homem muito rico, vaidoso, e que conhece alguém que pinta o seu retrato. E aí, o seu retrato que envelhece e sofre fisicamente no lugar dele. E aí ele tem uma vida de excessos, vive em festas, faz de tudo. E o retrato só apanhando. Só que tudo tem um preço. Se acontece alguma coisa com o quadro, é ele que sofre. Este livro está em qualquer bom sebo ou em boas livrarias. É um clássico realmente muito interessante. Está aí para vocês. E agora já sabe, deixa a sua contribuição aqui embaixo, escreve nos comentários que filme, série ou livro que você quer que todo mundo aqui fique sabendo. Faça como a nossa querida leitora, a nossa querida internauta deixou a dica aqui com uma recomendação, porque daí semana que vem
ela estará aqui. A dica mais interessante, com mais detalhes, vai estar aqui, como a gente fez agora com a dica da Eliana, 139. Ok? Posso contar com você? Então, já aproveitando que estamos nesse clima de completa amizade, já deixa a sua curtida, entra no nosso programa de 4 horas, que sai daqui a pouquinho, onde você vai conhecer o iate bilionário de um dos donos da Rede Globo. Detalhe, ele tem um outro iate quase do mesmo tamanho. Nada mal, hein? Até já, pessoal.